Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Moriá. Irmãos e amigos, sei que vivemos dias difíceis, sei que vivemos dias de incertezas, dias de inseguranças, dias onde não sabemos bem o que vai acontecer. Mas eu quero dizer aos amados que, com certeza, tudo está nas mãos de Deus. Até esta pandemia, ela está nas mãos de Deus. Deus está no controle, meus amados. Deus está no controle. Não vamos nunca nos esquecer disso. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje 4 versículos da primeira carta escrita pelo apóstolo João. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu gostaria de falar aos irmãos sobre o tema o amor de Deus por nós como seus filhos. Deus nos ama como seus filhos. E com certeza, Deus sempre quis, quer e irá querer o nosso bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos amados irmãos é sobre o grande amor do Pai pelos seus filhos. Deus nos ama como filhos. A nossa adoção é uma adoção legítima, feita através de Jesus Cristo. Os méritos de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos outorgou, nos deu esta condição. E Deus demonstra esse amor por nós, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não se esqueça disso. Deus te ama como filho. Por isso que você, quando ora, o Pai Nosso, você diz: Pai Nosso que estás nos céus. Deus te ama como um pai ama um filho. O segundo ponto que eu gostaria de falar aos irmãos é que nós temos uma alegria imensa de sermos filhos de um Pai amoroso. O nosso Pai é um Pai de amor. O nosso Deus é um Deus de amor. E como um Deus de amor, Ele nos ama como um Pai completamente amoroso. Pastor, mas em meio à pandemia, Deus nos ama como um Pai amoroso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: vocês têm essa alegria porque receberam a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado, outorgado, Deus nos deu essa alegria, a alegria de sermos filhos de Deus,
filhos do Pai Celestial. E a nossa salvação produz essa alegria, mesmo em meio a tribulações. Também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: vocês o amam, isto é, amam o Pai, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o esteja vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que não há palavras para descrevê-la. Essa é a nossa alegria no nosso Deus. Não existe palavra para descrever essa alegria. Não existe palavras para dimensionar esse amor do nosso Pai e essa alegria que nos é dada pelo Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, produzido em nossos corações. A alegria do Filho de Deus não é uma maquiagem, não é tentar tapar o sol com a peneira, é uma alegria autêntica, é uma alegria verdadeira, é uma alegria sincera, como eu sempre digo, é uma alegria sem cera ou sincera. O terceiro ponto é que os filhos do Pai amoroso têm esperança. Estamos num mundo onde muitas pessoas estão perdendo a esperança. Muitas pessoas estão até mesmo acreditando que Deus não existe. Estão indo por caminhos que não levam a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que nos concede esperança. Versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança da vida eterna, a esperança do Deus amoroso, do Pai amoroso, do Jesus amoroso. Quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Na primeira carta escrita por João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Você pode vencer o mundo. Você pode vencer as circunstâncias. Você pode vencer as tribulações. Você pode vencer as dificuldades. Você pode vencer essa pandemia. Porque quem batalha por nós é o nosso Deus, é o nosso Pai amoroso. Creia nisto. É Deus que batalha por você e você pode vencer. E o que vence o mundo? A nossa fé. Não deixe que as circunstâncias diminuam a sua fé. Olhe ao seu redor. Não existe só morte, não existe só destruição, mas existe vida. Milhões de pessoas estão vivendo. Milhões de pessoas estão sendo usadas por Deus para socorrer, para atender, para abençoar e para ajudar na recuperação de outras pessoas.
Olhe ao seu redor. Deus está agindo. Às vezes nós olhamos e vemos só a parte negativa, só a parte da dor, do sofrimento, mas Deus está agindo. E logo Deus dará o livramento total. Meus queridos, em quarto lugar, os filhos do Pai amoroso têm garantida a vitória final. Veja, versículo 2 e 3 diz o seguinte: meus queridos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer ou quando Cristo se manifestar, ficaremos parecidos, semelhantes com Ele, pois o veremos como Ele realmente é, como Cristo realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Para terminar, meus amados, a minha vida como filho de Deus é viver na dependência de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, não querendo me comparar, longe de mim tal presunção, mas o apóstolo Paulo disse que na fraqueza ele se gloriaria. E outra coisa, meus amados, a graça de Deus nos basta, porque o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, o grande amor do Pai pelos seus filhos, por você, por mim. Podemos viver de forma serena, de forma tranquila, com alegria, porque somos filhos de um Pai celestial amoroso. Como filhos de um Pai amoroso, esse Pai nos dá esperança. Esperança nesta terra e esperança eterna com Cristo Jesus. Os filhos do Pai amoroso têm garantida a vitória final em Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós somos mais que vencedores e triunfaremos, assim como Jesus triunfou. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, te console, que Deus derrame no seu coração, cada vez mais abundante, a alegria do Espírito Santo, e que você possa enfrentar toda essa pandemia, toda essa tribulação pela qual eu e você estamos passando, com serenidade, com alegria no coração, sabendo que temos um Pai celestial completamente amoroso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.